recreação e mídia, nós não nos divertimos. Adventista não vai em divertimento. Adventista vai em recreação. Qual a diferença, irmão Joel, de recreação e divertimento? Divertimento, diz o Espírito de profecia, tem o fim de exaurir as suas energias. Por exemplo, as baladas são divertimento. E veja como os jovens ficam após as baladas. Nós não vamos em divertimento. Nós vamos nos reunir em social, não é divertimento, é recreação. Recreação tem o objetivo de recrear o espírito, de trazer momentos sociais para a nossa convivência. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Recreação e mídia. Tá? O que nós pensamos do computador. Vestuário. Isso é uma polêmica, principalmente nas grandes cidades. Está aqui, o estilo de vida adventista. Joias e ornamentos. Está aqui. Também uma polêmica em todo lugar. Está aqui, estilo de vida adventista. Sexualidade humana. Está aqui. Aqui, eu não vou ler, porque no sábado nós vamos comentar sobre isso. Está o comentário, por que nós não aceitamos certas práticas sexuais. Está aqui, ó. Está aqui. Amanhã eu vou comentar um pouco sobre sexualidade do casal cristão. E vou comentar algumas coisas bastante polêmicas, mas que a Bíblia diz que devem ser faladas. Não vou falar nada que vai ferir ninguém. E vou falar eruditamente, de tal maneira que as crianças não vão entender o que eu estou falando. Podem ficar tranquilos, tá? Mas aqui está a nossa conduta sexual. Está aqui, dentro da Bíblia. E a saúde e, então, a conclusão. Por que eu estou dizendo isso? Porque amanhã, quando tiver mais gente, eu quero falar sobre a sexualidade cristã. E vou falar no seguinte, vou abrir uma janela aqui antes do sermão e comentar o seguinte: sexo é pecado? Não é pecado. Só que algumas igrejas, principalmente as pentecostais tradicionais, falam que o sexo é sujo, que o sexo é feio, e que o sexo é nojento, e que o sexo é pecado. Nojento, feio, sujo e pecado é o sexo que o mundo mostra. Os filmes pornográficos, as revistas pornográficas, quando casais trocam de casais, quando fazem sexo grupal, quando fazem sexo com animal, isso é sujo, nojento e pecado. Mas o sexo entre o casal foi criado por Deus. As duas instituições que vieram do Éden, o casamento com a sexualidade e o sábado. O sábado é tão sagrado quanto o sexo. O sábado é tão santo quanto o casamento. E amanhã eu vou comentar uma coisa que eu aprendi em encontros de casais, já fui em inúmeros encontros de casais. E todo casal cristão deveria ir nos encontros de casais adventistas, produzidos pela igreja, propagados pela igreja. É fantástico. Lá só vai pessoas técnicas, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, cristãos, adventistas, dentro da filosofia cristã adventista de vida. É fantástico. Eu aconselho a todo casal a ir. Todo ano tem. Esse ano vai ser no mês de julho. E eu aconselho todo casal que quiser ir. É muito bom. E lá a gente vê o que Deus planejou para o casal, para a sexualidade do casal. Qual o objetivo do sexo? Vou falar amanhã. Qual o objetivo do sexo? Qual o plano do sexo dentro do plano de Deus? Quando um casal se casa, eles vão para onde depois do casamento? Para a lua de mel. E o que é a lua de mel? Para muitos casais não é.
mas deve ser a primeira noite do homem e da mulher sexualmente falando. Agora, não, para muitos não é, mas deveria ser. No plano de Deus, o casal deveria se conhecer sexualmente na lua de mel. Mas não é assim aí fora. E às vezes até dentro da igreja acontece errado. Mas no plano de Deus é assim. Quando Deus trouxe Eva para Adão, ele não foi para a cama com ela. Ele trouxe ela para Adão e fez o casamento. E aí eles ficaram juntos. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano original de Deus. Agora, vou comentar amanhã que todo casal cristão deveria, antes da relação sexual ou após a relação sexual, eu faço isso após a relação sexual, fazer uma oração. Agradecer pelo encontro físico. E, antes, fazer oração pedindo que os anjos venham estar presentes naquela relação. Aí as pessoas falam, o que é isso? Eu não vou chamar os anjos para ver isso, não. Os anjos se alegram quando o casal cumpre os objetivos de Deus. E vou mais além. Jesus, várias vezes, quando esteve aqui, e Deus na Bíblia, colocam o casamento como símbolo da relação de Deus com o cristão. Isso é santo, é sagrado. Foi Deus que fez. E quando não estamos dentro do plano de Deus, corremos o risco de não aceitar as outras orientações de Deus. Irmão, sexualidade é coisa séria. O mundo brinca com isso e vão receber a recompensa pelo descaso que fazem com a sexualidade. Mas dentro do plano de Deus é uma bênção. Deus criou, Deus fez. Desde o Éden, Deus orientou que os seus filhos fossem diferentes do mundo em todos os aspectos, principalmente na sexualidade. E aí eu fecho a janela e amanhã eu continuo. Muito bem. Eu queria que vocês se levantassem. Vocês já colocaram, pode levantar. Vocês já colocaram os pedidos aqui? Todo mundo já colocou? Muito bem. Eu vou fazer uma oração por todos os casais da igreja e por todas as pessoas solteiras, ou que a esposa vem, o esposo não está na igreja, ou que a esposa está, o esposo não está, e assim por diante. Deus vai abençoar o seu lar, vai dar força para você resolver todos os seus problemas e dar a graça para você estar preparado e preparada quando Jesus voltar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui nessa noite para aprendermos com respeito à Tua palavra. Encha-nos do Teu poder, da Tua graça. Derrame sobre nós o Teu poder, a Tua luz. E ser com cada pedido de oração colocado naquela caixinha. Vá atendê-lo, Senhor, de acordo com a Tua vontade e a necessidade de cada um. Encha-nos do Teu poder, fica conosco ao abrirmos a Tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vou tomar mais um pouco de água. Pode projetar aqui para nós? Muito bem. Esperança para os filhos. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu queria que alguém procurasse para mim. Irmão, o senhor consegue achar Salmos 127, verso 3? O que são os filhos? Já vi pais não adventistas
Seria um horror ouvir pai adventista falando isso. Mas já ouvi pais dizendo o seguinte: filho só vem para atrapalhar a vida da gente. Seria um horror adventista falar isso. Pode ler, irmão? Todo mundo achou? Salmo 127, 3. Pode ler. A herança do Senhor são os filhos do fruto do ventre. São galardão. Então, o que os filhos são? E o fruto do ventre do seu galardão, da sua bênção. Galardão é um presente que eu recebo por fazer alguma coisa. Tá certo? O que é herança? Oi? O que se é dado, herdado. Tá. Concordam? É um sermão interativo, tá? Na verdade, não são sermões. Eu não estou fazendo sermão. É uma aula que nós estamos tendo sobre a família, com ilustrações, né? É uma aula. Então, o que é herança? Aí diz que os filhos são a herança do Senhor. Quer dizer que os filhos são para o Senhor? Não, é para você. Mas se é uma... O que você falou, Ayrton? Se herda. Você herdou. Uma herança é alguma coisa que você herda, que você recebe. Então não é sua. Você não conseguiu pela sua capacidade. O filho é meu, eu faço o que eu quero. Tá certo? Não, o filho não é seu. O diabo não tem a capacidade de procriar. Os demônios, os anjos. Uma hora eu vou falar isso para vocês dentro da Bíblia. Os anjos são uma outra ordem de seres. Eles não têm sexo, eles não são assexuados. Eles não se reproduzem. Tá certo? Então, quando alguém fala assim, ouvi falar que o demônio se personalizou num homem, teve relação com uma mulher e ficou grávida. Isso não existe. O diabo não se reproduz. Ele não tem sexo. Tá certo? Então, os anjos, principalmente os demônios, têm inveja de nós, porque nós somos procriadores. Deus é o criador e nós somos procriadores, nós procriamos. Eles não fazem isso. Tá certo? Então nós procriamos. Um homem e uma mulher se juntam, se unem, e da relação dos dois nasce um outro ser. Então, os filhos são uma herança, são uma bênção do Senhor. Eu sempre quis ter filho. E quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, nós morávamos em sítio, em fazenda, e eu falava, eu cresci com as minhas primas, meus primos, eu sou o neto mais velho da minha avó, e então eu cresci com eles ali na fazenda, e eu gostava muito de menina, e eu falava que queria ter uma filha. Os meus tios e o meu pai ficavam bravos e falavam assim, você não tem condição de cuidar nem de você, vai cuidar do filho. Não que eles eram contra, mas é lógico, na época eu não tinha condições. Mas quando eu me casei, nós nos sentamos, eu e a minha esposa, e planejamos quantos filhos teríamos. O plano foram 2 filhos, ou um casal ou 2 meninas. E pedimos isso para Deus. Deus mandou uma menina, mas por motivo de circunstância, por motivo de saúde da minha esposa, não pudemos executar o plano e ter 2 filhos, ficamos só numa filha. Mas, quando a minha filha nasceu, alguns amigos, inclusive um pastor, me disse assim, Joel, quando você for pai, você vai entender melhor a Deus. Porque você vai ver Deus do ponto de vista de pai. E realmente é verdade. Você
passa a ver Deus de uma maneira diferente. E aí, eu quero mostrar umas coisas para vocês. Oh, apagou. Do lado? Pois é, mas apagou aqui, ó. Acendeu de novo? Acendeu. Tá. É muito bom saber que esse é o terceiro slide, é o segundo slide. É. Leiam para mim isso aí. Muito bom saber que o meu Pai Celeste não precisa trabalhar e deixar O que acontece com o pai? Vou perguntar para ela ali. O que acontece com o seu pai? Ele fica o dia inteiro na sua casa com você brincando, né? Não, não é. É ou não? Não. O que ele vai fazer? O que ele faz durante o dia? Ele fica com você? De sábado fica. Que bom é o sábado, né, querida? Sábado ele fica, né? Sábado ele fica. Que bom o sábado, né? Não é gostoso o sábado? Irmãos, que bom que nosso Pai Celeste não precisa trabalhar e nos deixar com o nosso mundinho. O que Deus faz? Nós, às vezes, fazemos isso com os filhos. Não temos tempo para os filhos. Deus tem tempo para nós, irmãos? Tem? Não, mas Ele tem assim, de vez em quando, né? Tem hora que você pede para Deus, Ele fala, não, agora eu estou ocupado, agora eu não posso te atender. O Pai fala. É. Irmãos. Oi. Não é para a gente refletir, irmãos? Não é para refletir? O certo é sempre melhor do que o errado. Há pessoas que dizem assim, eu não tenho filho, mas tenho um cachorro. Muito bem. Quero um cachorro que não me dê trabalho. Leia isso para mim. Mas por que você riu? É coisa séria, filha. Não é para dar risada. Por que você riu? Você é uma boneca? Uma boneca viva, bonita, né? Mas se não quer trabalho, não quer ter filho, ter trabalho, tem uma boneca. Compra lá, você põe ela do jeito que você deixar, ela fica, ela não chora, ela não pede para comer, não fica doente. Não faz nada disso, não faz necessidade na roupa, não precisa trocar. Não é verdade? Não pede colo, né? Não pede colo. Leia para mim isso. Um filho bem educado tem preço? Não, assim, preço no sentido, olha, eu quero comprar esse filho educado seu. Você vende para mim? Você vende, irmão? Não, lógico que não. Sua filha, você vende? Não, irmão, mas é o seguinte, você não vende se a pessoa oferecer pouco dinheiro. Oferecer R$1.000, R$2.000, você não vende. Mas se oferecer R$1 bilhão, aí você vende, porque é muito dinheiro, né? Não vende, irmão? 10 bilhões de reais, 100 bilhões de reais, irmão, umas 10 casas dessas cheias de dinheiro.
Não vale, né, irmão? A sua filha vale muito mais, não vale? Exatamente. Então, aqui, ó. Se seu voo é de águia, não importa de que ninho você veio. O que está aí? Exatamente. Exatamente. Né? Pai nem sempre, não é que nem sempre. Pai não é apenas o que procria biologicamente, mas o que cria, o que cuida. Olha aí, olha aí. É um cachorrinho isso aqui, ó. A galinha está com ele. E olha a cara da galinha. Vai tirar esse cachorrinho daí. Entendeu, irmãos? Nenhum pai aqui, nenhuma mãe é perfeita. Isso não é verdade, né, irmão? Todos os pais são perfeitos, né? São? Ué, irmão, então tá errado. Você não é perfeito, vai criar seu filho vai sair imperfeito, porque vai sair igual a você. O que você me diz? Tá, mas eles vão ser perfeitos? Não, irmão. Mas que é isso? Você cria um filho mal educado? Não. Então, como vai ser? Você pode ser, vamos supor, perfeito, você não amou conduta, teve um outro princípio, e você criou seu filho daquela mesma maneira. Sim. E aí? Aí ele não vai ser perfeito. Ele não vai ser perfeito? Corre esse risco dele não ser perfeito. Queridos, eu não faço essas perguntas para discordar de vocês, para levar vocês a refletirem. O filho nunca vai ser perfeito. Ele tem o problema das escolhas e do pecado. Ele é pecador como eu. Mas agora, preste atenção no que eu vou falar. O seu filho pecador, egoísta e criança é egoísta. Eu fui egoísta, a minha filha era egoísta, todas as crianças são egoístas. Nós nascemos com o egoísmo em nós, nós nascemos assim. Agora, se você cria o seu filho dentro da palavra de Deus, trazendo na igreja, mostrando Cristo para ele, o que vai acontecer com ele? Um dia ele vai ser transformado à imagem de Jesus. Mas e se você não mostrar? Não tem. Não, mas o mundo não mostra Jesus. Mostra. O mundo educa. O mundo educa do jeito dele. Se você não educar para Deus, ele vai ser educado para o diabo. Ele vai ser educado pelo diabo. Sim, ele não vai esquecer. Mesmo que ele dá uma desviada. Sim, é. Entenderam, irmãos? Continuemos aqui, olha. Seus filhos não precisam de um padrão de vida. O que é um padrão de vida? De um modelo, assim, ó, um modelo perfeito de vida. Eu sou... Oi? Uma regra a ser seguida. Eu sou um modelo de vida para o meu filho. Ele não precisa disso. O que ele precisa? Não tem nenhum bebê aqui, né? Ah, tem. Da irmã ali. Quantos meses tem sua criança? É ela, né? Uma menina. Quantos meses? 7 meses. Então, como é que é seu nome, irmã? Tatiele. E o seu? Renil. A irmã Tatiele... A irmã Tati, é mais fácil de falar. A irmã Tati e o irmão Renilton tem uma criança de 7 meses. Ela precisa deles, irmão? Lógico que não. Ela se vira sozinha, ela consegue fazer a comida dela, ela consegue trocar de roupa, ela não precisa dos pais. Precisa ou não? Precisa, depende dos pais. Se eles não... Não, pode falar. Sim. Não, então deixa eu pegar um gancho aí dentro do que você falou. Eles precisam da irmã Tatiele, né?
e do irmão Renilton, ela precisa dos pais? Precisa. Mas quando ela crescer, ela tiver 15 anos, 16 anos, 20 anos, ela não precisa mais, né, irmã? É mesmo, irmão? Ele não precisa mais, né, irmão? Do pai e com a mãe. Uhum. Aí minha filha, né, falou pro pai, cuida da tua vida, porque você nem tem filho, meu marido está em casa presente, viaja aí a semana toda. Olha, minha vida, você não sabe nem o que acontece aqui. Ele olhou assim pra ela, achei que ia voltar e descabelar, né? Aí ele falou, bom, eu acho que eu vou continuar cuidando da minha vida mesmo. Só que você não percebeu que eu não cuido de você. E quando viver, eu vou ter que cuidar de você. Aí chegou outra menina de novo, daí ela olhou pra mim e falou pra mim que ela não pediu pra nascer. Aí eu olhei pro irmão, realmente, eu falei, irmão, mas antes de eu desejar, eu escolher alguém que cuide de Deus. Então esse problema eu inteiro, não sei o que Deus vai vir agora. Aí eu falou, você sabedoria, você fala palavras que Amém. Machuca. Eu tenho uma filha de 20 anos, eu enfrento isso também. A minha filha não me maltrata, ela aceita, estuda no colégio e tal, mas, vez por outra, como pecadora, ela quer fazer do jeito dela. E a gente chega e fala, ó, não é assim, você está fazendo errado, tal, não, mas não sei o que e tal, e quer argumentar, né? O que é natural com todos os filhos, mas exatamente. Aqui, quando falamos de tempo, precisamos nos lembrar da qualidade, da quantidade despedida aos nossos queridos. Quanto tempo dedicamos aos filhos? Eu tenho um amigo, que eu contei aqui, e ele falou para mim que durante muito tempo na vida dele, ele é adventista, é cristão, é líder lá na Igreja Central, ele dedicou tempo para o trabalho. E aí Deus mostrou para ele, através de um problema de saúde, que ele estava errado. E aí ele começou a devotar tempo para os filhos, para a esposa, para a igreja. E ele falou, as coisas mudaram completamente na minha vida. Exatamente. Já parou para pensar que Deus também tem expectativas em relação a nós? Que é expectativa? Espera. É uma espera, é uma crença. Eu acredito que você vai fazer isso. Eu tenho uma expectativa quanto a você nessa área, nesse campo. Deus tem expectativa para nós, irmãos? Que isso, irmão? Tem ou não? Ainda bem que só 3 falaram, os outros concordam comigo. Deus não tem expectativa nenhuma para nós. Esperança. Tá, Deus tem esperança, Deus tem planos para nós. Deus espera alguma coisa de nós. Deus deseja alguma coisa para nós. Deseja ou não? Sim. Tudo. Deus deseja tudo para você. Deus vive para você. Neste exato momento, Jesus está lá no santuário celestial. Deus não dorme, Deus não tem noite nem dia, 24 horas, trabalhando pela sua salvação. Deus criava mundos. Hoje Ele não faz mais isso, até resolver o problema na terra. Depois Ele vai continuar criando. Tá certo? Mas, por enquanto, toda a obra de Deus está baseada na terra, onde só na terra, nos bilhões e bilhões de mundos criados por Deus, só na terra existe um foco de rebelião contra Deus. Só aqui. Deus poderia, vou abrir um parênteses e falar o seguinte, olha, Deus poderia, lá no computador de Deus, lógico que não existe isso, é uma ilustração.
no computador de Deus, Deus senta no computador, digita lá, abre um programa onde está uma tabela com uma relação de todos os mundos criados por ele. Aí ele clica naquele programa, clica na impressora, e a impressora começa a imprimir a relação de todos os mundos criados por Deus. E a lista é quilométrica. Milhões e milhões de quilômetros de mundos, de bolinhas brancas, que representam os mundos, com todos os nomes ali, de todos os mundos criados por Deus. Quando termina a relação, a última bolinha é uma bolinha preta, é a nossa terra. Deus poderia falar assim: olha, eu tenho bilhões e bilhões de mundos puros e perfeitos. Só a terra é a mancha negra na minha vasta criação. Então deixa eles com o diabo e eles que se virem para lá. E eu fico com todos os mundos perfeitos. Ele poderia fazer isso. Mas ele fez? Não. Exatamente. Exatamente. A gente faz isso. Mas ele fez isso? Não. Ele abandonou. Não abandonou. Ele deixou as 99 ovelhas, ou seja, os bilhões e bilhões de mundos, se tornou humano, morreu em nosso lugar para nos salvar. Isso é amor de pai. Isso é amor de mãe. Exatamente. De vocês. Deus espera muito de você como pai e como mãe. Lembre-se o quê? É verdade, irmão? Não, irmão, será? Também, sim. Por isso, mandamento de Deus. Por isso que os filhos são uma herança do Senhor. Ele deu para você cuidar. E um dia ele vai pedir conta do presente que ele te deu. Você cuidou, meu filho? Onde está você e o filho que eu te dei? E os filhos que eu te dei? Ele vai pedir conta disso. Algumas coisas a gente precisa fazer para ter filhos bem criados. Primeiro, seja o quê? Eu vou contar para vocês uma história de uma moça de uma irmã adventista, ela não está na igreja há mais de 22 anos. O Cláudio conheceu essa pessoa. E a Eliana também conheceu. Essa pessoa fala assim: eu não vou na igreja, mas mando os meus filhos irem. Eu não vou na igreja, mas os meus filhos vão. Eu mando eles irem na igreja, eu levo eles na igreja. Eu não vou, mas eles vão. O que está falando ali? Eu bebo, eu fumo, eu não quero que você faça isso. Cadê o exemplo? Né? Ninguém deve influenciar mais os filhos do que os pais. E é verdade, o pai influencia. Mesmo sem querer, influencia o pai. Exatamente. Não funciona, né? Michael Jordan foi um dos maiores jogadores de basquete do mundo. Ele falou assim, seria muito gratificante um tributo a meu pai e a motivação que ele sempre demonstrou. Embora ele não esteja mais conosco, faz parte da minha motivação diária sair e fazer com que ele se orgulhe de mim. Um filho falando isso do pai. Coisa fantástica, né? Segundo, não tenha medo de dizer não, mesmo que seja 1 milhão de vezes. Agora, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Uma ramificação da psicologia moderna, as professoras sabem disso. Alguns psicólogos modernos diz que eles tentaram mostrar que nossos filhos ouvem muitas vezes a palavra não, mais do que a palavra sim, e que isso é prejudicial. Nós não deveríamos ficar falando não para os nossos filhos, mas falar mais sim. Então vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Lê isso aqui para mim. A psicologia ensina isso.
Mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Exatamente. 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 Tá? Dizer não a um filho é uma das mais belas formas de amar. É exatamente isso que Deus faz. Ele sabe mais. Então, mesmo que ele diga não para uma coisa aparentemente gostosa, o que eu devo fazer? Entender. Lembram que eu falei da minha filha que queria brincar com a faca e com o fósforo? Eu não deixei, porque eu sou um pai mau, né, irmãos? Eu não gostava da minha filha. Eu não queria que ela brincasse. Vou deixar ela brincar com a faca? Não. Eu tiro o prazer dela. Não quero que você tenha prazer brincar com a faca, brincar com o fósforo. Será que é isso, irmãos? Por que será que eu não deixei ela brincar com a faca e com o fósforo? Meu pai dizia quando eu era pequena: prefiro que ver você chorando hoje do que eu tenha que chorar amanhã. Com os nãos que ele dizia para mim. Quanto minha mãe não ouviu eu falar para ela que eu odiava ela e que ela era chata? Porque ela dizia não para mim, que é algo que eu queria. Se você está adolescendo, ai mãe, eu quero sair, eu quero ir não sei onde. Não, e não tinha choro. Aí eu falava que eu odiava ela, que ela era chata, que ela era ruim, que a mãe da amiga era boa. E hoje eu sei o tanto que ela me amou, dizendo não. Não é? Não é verdade? Não é assim conosco como filhos? Terceiro, lembre-se, é seu filho. Lembre-se, ele é seu filho, ela é sua filha. É parte de você. É seu sangue. É sua carne. Faz parte de você. A maioria dos pais conscientes amam mais os filhos do que muitas vezes eles. Quantas vezes mãe é assim, pai também, mas mãe é mais. A mãe deixa de comprar uma coisa para ela para comprar com o filho. Não é, irmã? Ele se suicidou? Tá. E a senhora acha que ele se perdeu? Ninguém nesse mundo pode dizer que ele se perdeu. Não podemos. Eu diria no passado que ele teria se perdido. Porém, eu fui conversar com pastores adventistas. E a posição da igreja é: nós não podemos falar isso. Não sabemos a situação que o levou a isso, a situação emocional que ele se encontrava, então nós não podemos. Uhum. Sim, sim. Deus vai julgá-lo de acordo com a luz que ele recebeu e com o critério de Deus. Uhum. Isso. Irmã, pode pedir perdão que Deus te perdoa. Isso. Não, faça a sua parte. Ore, ore. Eu tenho certeza que a senhora já pôs o pedido aqui. Ore, ore por ele. Bata o joelho no chão. Deus vai trazê-lo, vai alcançar.
Continuemos aqui. Quando um casamento se torna penoso, marido e mulher são os únicos a sofrer. Não são os únicos a sofrer. Os filhos também sofrem, né? Se você tiver que discutir a relação, o faça com calma e longe dos seus filhos. Nunca discuta na frente deles. Irmãos, isso afeta a parte emocional das crianças. Principalmente crianças, né? Muitos anos atrás, quando eu fui mais velho, era o seu. Um dia a mulher foi para a cidade e choveu uma pessoa da rua dentro de uma mulher, né? E ele olhava para mim e eu falei, vou tentar ser para a mamãe. A hora que a mulher foi embora, eu falei, olha, a mamãe tem a mamãe embora e agora ela vai ser sua mãe. Aquele moleque começou a dar cada pulgada e burrar. Eu ia chorar junto com ele, abracei para ele, de jeito nenhum. Já estou imaginando o coração dele, como ele se sentiu quando faz aquelas coisas. Aí eu abracei para ele, tá brincando, filho, papai me mandou a mãe embora. Aí deu para sentir. Imagina a criança vendo o pai do lado do outro. Devemos pedir sabedoria do céu para moldá-los segundo o caráter de Deus. Já falei uma coisa sobre caráter e personalidade. Deus não quer mudar a sua personalidade. Deus quer mudar o seu caráter. Porque a personalidade, se ele mudar a sua personalidade, ele descaracteriza você. Exatamente. Agora, o caráter são os hábitos, os costumes, as atitudes. Isso ele quer mudar. A sua maneira de agir, de ser. Isso ele quer mudar. Exatamente. Conclusão. Todo filho tem o direito de não ver os pais brigando, de ter nos pais um exemplo de vida, de caráter, de amor. Todo filho tem o direito de ser disciplinado, corrigido, orientado. Outra coisa, vou abrir um parênteses aqui rapidinho, embora o relógio diga que eu já tenha que parar. Mas é o seguinte, irmãos. Eu trabalhei 15 anos no Conselho Tutelar. E os pais chegavam lá e diziam assim, eu vou discordar disso que eles falavam. Porque eu trabalhei, eu conheço a lei, ouvi palestras de juízes, de promotores, e não está certo o que eles estão dizendo. E dizem por aí, agora a gente não pode mais corrigir o filho. Agora ficou ruim, porque se a gente corrige o filho, aí vem o conselho tutelar e tal. Agora, presta atenção comigo. Apareceu lá um menino de uma escola, as professoras levaram. O menino, aliás, esse menino não foi na escola, as professoras foram denunciar a mãe no conselho tutelar. O menino aparecia aqui com o tornozelo, com uma marca no tornozelo. Aí as professoras levavam lá para a enfermeira fazia curativo. E o que aconteceu? Não, eu estava brincando. Tudo bem, tá, fazia curativo. Aí passavam alguns dias, o menino aparecia de novo com a marca. As professoras faziam curativo, a enfermeira fazia curativo, elas levavam e tal. Aí começou a aparecer constantemente, as professoras falaram, olha, tem alguma coisa errada. Aí chamaram a mãe, porque o menino não falava. Aí chamaram a mãe e falaram, seu filho está aparecendo com uma cicatriz, uma marca aqui no tornozelo constantemente e tal. Nós estamos preocupados, ele está brincando com alguma coisa. Falou, não é ele que brinca, é eu que amarro ele com uma corrente no banheiro para ele não ir para a rua. Isso é disciplina, irmãos? Outro pai bateu com arame farpado nas costas da filha de 16 anos. Isso é disciplina? Outro pai pisou no pescoço da filha e deixou uma marca da bota no pescoço dela, dizendo que estava disciplinando. Isso é disciplina? Outro pai bateu com fio de ferro nas costas da menina de 15 anos. Deixou as marcas nas costas da menina. Isso é disciplina? Outro pai bateu na menina de 4 anos, deu uma mela de pau com cabo de vassoura, marcando as pernas, os braços, o peito e as costas da criança. Não satisfeito, esquentou o ferro elétrico, marcou na perna da menina, pôs o ferro elétrico na perna da menina e falou, isso é para você aprender a nos desobedecer. Isso é disciplina, irmãos? Deus faz isso conosco?
Então, dentro da sua casa, você é a maior autoridade. Você pode disciplinar sim os seus filhos. O que você não pode é espancar. O que você não pode é arrancar o couro. O que você não pode é matar o seu filho batendo. Isso você não pode fazer. Exatamente. E nem tortura psicológica, né? Não, de maneira nenhuma. Entenderam? Continuemos aqui. Todo filho tem o direito ao colo. Aê, né, Bia? Todo filho tem direito ao colo. O que mais? Afeto. O que mais? Carinho. Todo filho tem o direito à esperança de dias melhores para o seu futuro. Todo filho tem o direito a ter um lar ao invés de uma casa. Muitos têm casa, mas não tem lar. Né? Todo filho tem esse direito. Todo filho tem o direito de acreditar que um dia poderá ter um lar feliz. Aí eu quero que vocês leiam isso aqui. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Acredita, irmão? Acredita? Acredita, irmão? Amém. Irmãos, assegure os direitos dos seus filhos, não negue carinho, não negue ajuda. O que você pode fazer? Deus não vai te cobrar aquilo que você não podia fazer. Isso Ele não vai te cobrar. Mas tudo que você podia fazer ou pode fazer para os seus filhos, Ele vai cobrar. Agora, eu fiz tudo pelo meu filho, e o meu filho não está na igreja. Se você fez tudo o que você podia, e o seu filho não está na igreja, Deus não vai cobrar de você. Ele tem o direito de decidir. Criar o filho na igreja, fazer tudo pelo filho, mandar o filho para o colégio, como eu fiz e faço. Tudo que eu podia fazer, não é segurança, não é garantia que a minha filha não vai virar prostituta e nem usuária de droga, não é. A possibilidade existe, mas é menor. A possibilidade dela e do filho trazido para a igreja se firmar na igreja é maior. Mas existe o risco dele não estar na igreja. Então, o que nós precisamos fazer? Oração. Joelho no chão. Orar pelos nossos filhos. Eu sei que vocês fazem isso. Mas, olha aquela experiência que eu contei da oração. Houve orações minhas que Deus respondeu depois de 25 anos. Houve orações minhas que Deus respondeu depois de 16 anos. Houve orações minhas que Deus respondeu depois de 9 anos, mas todas Ele respondeu. Todas, sem exceção. O problema é que nós não temos paciência para esperar. E com respeito aos filhos, nós devemos orar. Orar, aconselhar, ajudar. Agora, o resultado depende dele com Deus. Você orienta, você mostra o caminho. Se ele vai andar, não é um problema seu. Agora, você tem que ajudá-lo. Se é minha filha, é lógico que eu espero em Deus que isso não aconteça. Mas se acontecer, ela se tornar uma prostituta, sair, for usar droga, ela vai deixar de ser filha? Não, lógico que vai. Ela abandonou, foi para o mundão. É o nosso caso. Nós pecamos lá no Éden, Deus abandonou a gente. Abandonou? Não. Nunca vai deixar de ser filho. Apoie o seu filho. Por isso, ore por ele. Ore. Deus vai responder a sua oração. Irmãos, vamos cantar o hino 459. E aí a gente termina.